Fala torcedor, tudo bom com você? Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você receber os conteúdos, na verdade, do canal Monte Sport Show. Live, vídeo diário, pode-monte, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores, contratações e perus. Rapaz, eu não sou muito adepto à crítica ao Anderson Moreira pelo trabalho que ele faz na equipe rubro-negra. Mas quando é necessário criticar, eu acho que é o momento. Empate ontem na conta do Anderson Moreira pelos erros dele, certo? E eu vou dizer o porquê neste vídeo após a vinheta. Torcedor do esporte, para mim, novamente eu gostaria de dizer aqui, eu não sou muito adepto a críticas ao Anderson Moreira pelo trabalho que ele faz na equipe do esporte, pelo que ele conseguiu fazer, pelo que ele vem conseguindo. Mas quando ele erra, é necessário a gente pontuar, trazer aqui os pontos para o torcedor do esporte, né? Sempre ser objetivo, obviamente, a nossa fala, porque não sou contra o trabalho do Anderson Moreira, pelo contrário, ele faz um belo trabalho na equipe do esporte, mas ontem ele deixou a desejar. E deixou a desejar até demais. Sabe por que eu estou dizendo isso? Infelizmente, para mim, o Anderson Moreira peca com essa teimosia dele e com essas mudanças que não fazem sentido algum. Não fazem sentido algum, sinceramente. Para mim, o discurso do Anderson Moreira, na verdade, as atitudes que o Anderson Moreira tomou ontem, não vou dizer no sentido de não perder o elenco. Para mim, já passa aí da teimosia. Sinceramente. Porque quando você tem um elenco na mão, e você tem os jogadores que estão por você ali, obviamente, você tem que entender no sentido de qualidade. Nem sempre perder o elenco, vou dizer assim, escalar alguns jogadores por gratidão é algo legal. Ou por, vamos dizer, ranking emocional dentro de um elenco de futebol. Eu sei que jogador, e me perdoe que eu tô espirrando, tô um pouco gripado, mas enfim, é alergia. Eu entendo que jogador de futebol é um bicho muito mimado. Eu sei muito mimado, isso é um fato. Não adianta negar que jogador de futebol é muito mimadinho, não sei o que, não gosta de ser substituído. Isso é um fato. Mas ontem eu não entendi de cara a entrada do Anderson Moreira com o Gabriel Santos e com o Eduardo, e não com o Everton. E com o Fabrício Daniel mais à frente. Por que eu estou dizendo isso? O Anderson Moreira, a partir do momento que entra com o Eduardo, forma-se uma avenida ali do lado direito. E o Alisson Farias, pela equipe da Chapecoense, consegue ter um destaque, certo, por aquele lado esquerdo de ataque da equipe da Chapecoense e direito de defesa da equipe do Sport, e monta uma avenida nas costas do Eduardo. E para mim o Everton, que foi melhor, nem é melhor do que o Eduardo, foi melhor, vem sendo melhor do que o Eduardo. E quem está melhor no momento merece sim a oportunidade. Tem que acabar esse discurso que idade ganha posição no elenco. É por essas e outras que para mim o Ronaldo Henrique está tomando a vaga do Fábio Matheus. E não adianta dizer, o Ronaldo tá bem, não sei o quê. O Ronaldo pode estar até bem. O Ronaldo tá bem, na verdade, melhorou. Mas o Fábio Matheus joga mais bola do que ele, não adianta negar. E para mim ele é melhor como primeiro volante do que como segundo volante. E ontem ele marcou o gol como segundo. Pra vocês terem noção da qualidade dele de atuar nas duas posições. Mas enfim, a minha chateação passa por esses pontos. Ontem, o Anderson Moreira poderia muito bem ter optado por colocar o Fabrício Daniel no lugar de Gabriel Santos e não ficar se esgoelando na área técnica. Porque ele gritou diversas, em 1000 oportunidades para o Gabriel Santos fazer o que ele estava solicitando. E por que não optar pelo Everton para atuar ali? Eu acho que o Anderson tem que entender que quando se monta um time lá no começo da temporada e o time começa a ganhar, time que está ganhando se mexe sim. Você tem que pontuar os erros do time. Você tem que ver o que é que o time está errando, o que é que o time precisa mudar. Porque senão o time irá depender de destaques na temporada, como o Luciano Juba e o Wagner Love. O Sport ontem foi até bem no primeiro tempo, mas mesmo assim tomou algumas pressões
Teve aquele suposto pênalti, né? O Alisson Farias criou para mim uma avenida no lado do Eduardo. Além disso, contamos ontem com o Gabriel Santos, que para mim foi nulo no primeiro tempo. Foi um jogador a menos jogando pelo lado rubro-negro. E, com isso, o Sport sofreu. Se fosse o Wagner Love, o Sport teria vencido. Nem toda partida o Sport terá Wagner Love. Para mim, primeira de algumas que irão acontecer, certo? O Luciano Juba fora também, por conta de questão muscular. Mas, enfim, também será um cara que o Sport não irá contar, para mim, para o resto da Série B. Então, nesse sentido, como é que a gente pode dizer? É você poder fazer o máximo com as peças que tem. Se tivesse empatado ontem, mas pelo menos empatado a partir de uma situação adversa, alguma coisa poderia acontecer, mas a partir do lance no segundo tempo, que o Sport já estava recuado há muito tempo, colocando o bumbum na parede, o Sport coloca 3 zagueiros para atuar. Eu até considero os 3 zagueiros, beleza, massa. Mas é um absurdo o Sport ficar refém de um time horroroso da Chapecoense. Para mim, um time nulo, um time com Maxwell, um time com Ribamar, com todo respeito ao Ribamar. Mas enfim, para mim, é um erro gritante do Anderson Moreira ontem. Que coloca o Fabrício Daniel logo, muito depois. O que é que Kaique ajudou na equipe do Sport ontem? O que foi que o Kaique proporcionou à equipe do Sport ontem? Nada. Outra, ele coloca um Edinho à frente, que para mim, o Edinho já não é tão bom assim marcando. Ao lado do Eduardo, piora a situação da avenida pelo lado direito do Sport de defesa. Então, nesse sentido, o Sport ontem ficou refém de situações que poderiam acontecer, de um gol que acontece ainda bem pelo futebol do Fábio Matheus. Foi até um pouco envolvente no primeiro tempo, né? Trocando passes, triangulações, chegou bem no ataque. Mas a partir dos 15 minutos, 10 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, o Sport foi covarde. Não tem outra palavra, covarde. Recuou, ficou esperando a equipe da Chapecoense. Para mim, o gol não tem nada de culpa do Renan. Nada, nada, nada. E o gol do Bruno Nazário também conta com uma falha para mim. E nem, eu não digo nem falha, né? Não, falha não. Uma tentativa de cortar do Thierry, enganou o Renan e acaba saindo o gol. Mas se o Sport não tivesse ali recuado tanto com o bumbum na parede, certamente isso não teria acontecido. Então, para mim, esse empate, o Sport deixou 2 pontos em Chapecó. A perda dos 2 pontos, para mim, tá? Deixar os 2 pontos lá no estádio da Chapecoense na Arena Condá, para mim foi um erro. Mas enfim, é agora levantar a cabeça, ver como o Sport pode se comportar contra a equipe do Ceará, para ver se chegará ao resultado positivo ou não. Mas enfim, me diga aí o que é que você acha sobre esse contexto. A derrota, na verdade, o empate está na culpa ou não do Anderson Moreira? Deixa aqui embaixo. Além disso, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E olha, sinceramente, sem paciência para nem pensar nesse jogo. Obrigado, até a próxima. Valeu.